Sabe aquela sensação de viver apagando incêndio no marketing? Aquela correria de última hora? Pois é, hoje a gente vai conversar sobre como trocar essa loucura por um sucesso bem planejado. Porque, vamos combinar, as melhores oportunidades acabam passando batido quando não há antecipação. A ideia aqui é justamente explorar uma ferramenta que promete botar ordem nesse caos e ajudar a gente a destravar o potencial máximo de 2025. E olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai mergulhar num desafio que todo mundo que trabalha com marketing conhece bem. Depois, vamos apresentar uma solução e como ela funciona na prática, sabe? Desde se antecipar para os grandes eventos até organizar a rotina, sempre com o olho nos dados. E, lá no final, a gente vai ver como tudo isso se amarra numa estratégia ainda maior. Vamos nessa? Então vamos começar pelo começo e ir direto ao ponto. Aquela dor de cabeça que todo profissional de marketing já sentiu na pele, que é lidar com o ritmo frenético das campanhas sazonais. Fica aqui uma reflexão. Pensa bem, as campanhas de Dia das Mães, de Black Friday ou de Natal, elas realmente trazem os resultados que poderiam? Ou a sensação que fica sempre é de uma corrida maluca contra o tempo em que ideias geniais acabam ficando na gaveta por pura falta de planejamento? É um cenário bem familiar para muita gente, né? E o contraste fica bem claro aqui. De um lado, tem o marketing reativo, que é sinônimo de correria, oportunidade perdida e estresse lá no teto. Do outro, tem o marketing estratégico, mais calmo, com planejamento antecipado, resultados muito melhores e, claro, aquela confiança que só os dados podem dar. A escolha parece bem óbvia, não é mesmo? Tá, mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão. Como é que se faz essa transição? Como a gente sai do caos e chega nessa calma estratégica? Bom, a resposta, como quase sempre na vida, está em ter a ferramenta certa em mãos. E o próprio material já dá o caminho das pedras. A citação resume perfeitamente a ideia central: planejar antes para ter mais resultado depois. E é exatamente para isso que o calendário 2025 da Reportei foi criado, para ser essa ponte que leva uma execução de campanha, olha, impecável. A grande proposta aqui é transformar o que antes era motivo de preocupação, aquelas datas sazonais que sempre chegam correndo, em verdadeiros trunfos para o planejamento. É fazer com que cada feriado, cada data comemorativa, se torne um pilar para construir grandes sucessos. Agora, vamos ver na prática como isso tudo funciona. A primeira e talvez a maior aplicação desse calendário é, sem dúvida nenhuma, a antecipação dos grandes momentos do ano, tanto comerciais quanto culturais. Já imaginou ter essa visão completa, panorâmica e estratégica do ano inteiro? Essa clareza de saber lá em janeiro que o primeiro trimestre tem Carnaval e Páscoa e que o ano vai fechar com a força total da Black Friday e do Natal? Isso permite um planejamento de longo prazo que é muito mais inteligente e, claro, muito mais eficaz. E aqui tem um detalhe que, olha, faz toda a diferença. Os lembretes. O calendário não só marca lá o Dia das Mães, ele age como um assistente estratégico, sabe? Dando aquele toque com antecedência. Ei, atenção! O Dia das Mães está chegando! É esse tipo de coisa que vira o jogo do reativo para o proativo. Mas a gente sabe que marketing não é feito só de grandes eventos, né? A consistência do dia a dia é o que constrói o resultado. E o planejamento também precisa, claro, organizar essa rotina operacional. A ideia é criar um ritmo de trabalho que seja consistente e inteligente. O calendário ajuda a amarrar as tarefas essenciais, desenvolver o plano de conteúdo do próximo mês, gerar os relatórios, agendar as reuniões de apresentação e, o mais importante, analisar os dados para otimizar a estratégia. Vira um ciclo de melhoria contínua que faz parte da rotina. Exatamente, e essa é a grande sacada. A ferramenta vai muito além dos feriados. Ela se torna a espinha dorsal de um fluxo de trabalho eficiente, onde tanto as campanhas gigantes quanto as tarefas do dia a dia convivem de forma super organizada. Bom, planejar é o primeiro passo, mas um planejamento sem análise de dados é como navegar no escuro, sem bússola. É nesse ponto que a estratégia se encontra com a inteligência. E essa sinergia é a chave do sucesso. O calendário organiza o quando as coisas devem acontecer e os relatórios trazem o porquê, com análise precisa do que funcionou ou não. Essa combinação que transforma campanhas boas em campanhas realmente brilhantes, guiadas por dados concretos. O próprio material traz uma dica de ouro sobre isso. Olha que interessante. Em vez de fazer uma análise genérica do mês de novembro, a sugestão é gerar um relatório exclusivo para a campanha de Black Friday. Isso permite isolar as variáveis, medir o impacto real daquela ação e, claro, tirar lições valiosíssimas para o próximo ano. Certo. Acho que já deu para entender o poder do calendário. Mas ele não vive sozinho, né? Como é que ele se encaixa num cenário maior com outras ferramentas e estratégias de marketing?
Na verdade, o calendário é uma peça de um ecossistema completo. Ele se conecta com a inteligência artificial para dar análises mais inteligentes, com painéis para ter uma visão geral dos projetos e até com modelos de planejamento para detalhar cada passo. É um conjunto de soluções que trabalham juntas para otimizar a performance de verdade. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. O que um ano inteiro de planejamento proativo e não reativo poderia significar para os resultados e para o estresse da equipe, para a satisfação de clientes, é uma reflexão que, com certeza, vale muito a pena fazer.